Olá, nós estamos falando aqui a respeito de curas, suspensão da mediunidade, perda e suspensão da mediunidade. Por que que acontece? Então, nós falávamos aqui no início do segundo bloco que muita gente nos interpela, tem nos interpelado. Por que que acontece? Por que que muita gente se cura? Então, não é o médium que cura, muitas vezes. É o que o médium... vamos dizer, a presença do médium, a fé da pessoa, né? Às vezes a pessoa vai com tanta fé procurar um centro espírita, procurar uma igreja, vai procurar um templo religioso qualquer, a pessoa vai com tanta fé, e como nos fala Jesus, a fé remove montanhas, não é? E todos nós trazemos essa fé dentro de nós. Então, nós falávamos a respeito desse nosso companheiro que está sendo aí acusado, não é, de assédio. E muitas pessoas nos perguntam, Marcelo, mas tanta gente se curava lá, não é? Se curava, sim, se curava, mas não por méritos da própria pessoa, do próprio médium. Não por méritos do próprio médium, não por méritos do próprio centro. Não por méritos do lugar onde o centro está construído. Nós nos recordamos de uma mensagem que recebemos há muitos anos atrás de Ramiro Gama, que está no livro Diário da Mediunidade. Ele conta um caso de uma senhora que se dirigiu a determinado centro espírita. Ela estava muito doente e já desenganada pela medicina. E ela, num ato de buscar a espiritualidade, ela se dirigiu a determinado centro espírita. O médium que atendia não era um médium bem orientado. Não era um médium, vamos dizer, vendilhão, mas ela não sabia disso. Ela não sabia disso, ela era mal informada. Ela ficou sabendo que tinha muita gente nesse centro e que muitas pessoas se curavam. E ela então se dirigiu para lá. Ela foi para lá a fim de tentar obter a cura, mas era uma pessoa muito boa. Ela tinha méritos. Então, o Ramiro Gama conta que, na véspera dessa senhora procurar o centro, os espíritos já começaram a observar uma movimentação diferente do habitual dentro do centro. Chegaram outros espíritos, inclusive trazendo do mundo espiritual trazendo instrumentos que seriam utilizados. E todo mundo perguntando, os outros espíritos perguntando uns aos outros, mas o que está acontecendo, essa movimentação aqui diferente dentro dessa casa? O que está acontecendo? De repente chega aquela senhora de carro, doente, muito doente, uma mulher boa, que tinha muitos méritos, mãe de família, avó, e que foi buscar ajuda naquele centro espírita, sem saber que aquele centro espírita não era uma casa bem orientada, mas ela tinha merecimento. E porque ela tinha merecimento, os espíritos, naquele momento, fizeram tudo para auxiliá-la, para beneficiá-la. Ela foi tratada, melhorou. Assim que terminou o tratamento dela, ela voltou e os espíritos começaram a desmontar tudo o que tinham montado. Como se tivessem montado apenas aquilo só para atender a ela que ela tinha merecimento. O mérito dela transcendia, ia além, não é? Então a pessoa fala assim, como é que cura? Ora, porque às vezes o bem é superior ao mal. Às vezes o bem que a pessoa está necessitando receber é superior ao mal que alguém esteja fazendo. Então, é o que nós precisamos compreender nessa questão da suspensão da mediunidade, não é? Os espíritos se afastam daquele médium que não está mais no caminho do bem. E chegam os obsessores. Mas se vai uma pessoa com merecimento, uma pessoa com fé, ela pode ser curada. Ela pode receber cura. Por exemplo, isso aí os espíritos dizem
Judas, antes de trair o Cristo, ele fez muitas curas também. Os Espíritos nos dizem isso. Simão Pedro negou Jesus, fez muita cura. Fez antes e fez depois, não é? Então vai do merecimento da pessoa. E como Jesus falava, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Tem tanta gente que vai nas igrejas, não é? Vai nesses centros de peregrinação famosos no mundo inteiro, que nós conhecemos, não é? E recebem ali a cura, melhoram, saem curadas, porque têm fé, movimentam essas forças dentro de si, independe das pessoas que estão ali muitas vezes. É claro que se a pessoa for uma pessoa compenetrada, responsável, equilibrada, bem orientada, se o trabalho é bem orientado, os espíritos encontram muito mais campo para intervir. Encontram muito mais possibilidades de atuar e auxiliar a pessoa, não é? Mas para isso o médium precisa se colocar em condições. Isso é muito importante. Allan Kardec continua com o assunto sobre a perda e a suspensão da mediunidade, mas nós gostaríamos de frisar a resposta que os espíritos deram a ele aqui no final. De qualquer faculdade que o médium seja dotado, ele nada pode ser um concurso simpático dos espíritos. Quando ele não obtém mais nada, nem sempre é por culpa da faculdade. São frequentemente os espíritos que não querem ou não podem servir-se dele. Quando ele se desvia, esta formação moral do médium é de suma importância. A sua orientação, o seu desinteresse, o seu completo desinteresse na ação do bem em benefício das pessoas. Isso atrai a presença dos espíritos simpáticos, não é? O contrário atrai a presença dos espíritos mistificadores. O trabalho adoece, o centro adoece, o médium adoece e, infelizmente, tudo se reduz a nada. Um grande abraço, muita paz e até a próxima semana.